Início aqui a nossa aula, onde vamos fazer uma pequena introdução à dinâmica molecular. A dinâmica molecular é uma técnica computacional usada para a gente analisar o comportamento de um sistema de partículas, tá certo? Que essas partículas podem ser átomos ou moléculas ao longo do tempo. Aqui a gente leva em consideração ainda as leis de Newton, porque as partículas que a gente está considerando aqui, elas têm a ordem de tamanho de 10 elevado a menos 9 metros, tá certo? Esse método envolve a resolução das equações de movimento de Newton para o sistema de partículas. Então a gente vai simular aqui partículas que interagem segundo o potencial de Lennard-Jones em uma caixa 2D, bidimensional. Esse potencial de Lennard-Jones, ele tanto tem forças de atração, como ele tem forças de repulsão entre as partículas, certo? O potencial de Lennard-Jones, ele tem um termo repulsivo, certo? Que é o termo 1 sobre R a 12, que é esse termo aqui, e ele tem um termo atrativo. E a forma dele é assim, ó, tá certo? Essa é a forma do potencial de Lennard-Jones, onde aqui o valor do potencial e aqui é a distância entre as partículas, tá certo? Então, ele é repulsivo, digamos assim, a longa distância, tá certo? Então, é, os passos para realizar uma simulação de dinâmica molecular usando Python são bem simples, tá? Primeiro a gente vai instalar as bibliotecas NumPy e Matplotlib para fazer os cálculos numéricos e para poder fazer a visualização dos resultados. Ou seja, eu vou analisar como é que essas partículas elas estão se comportando, qual é a posição dessas partículas ao longo do tempo, né? Então, pip está aí no NumPy e Matplotlib, ele vai instalar e eu vou fazer a inicialização aqui das partículas, né? Ó, aqui é uma função em Python, tá? É como a gente define a função, inicializar partículas. Hoje eu defino aqui o número de partículas e o tamanho da minha caixa. Então, eu defino posições iniciais para as partículas, assim como velocidades iniciais. O que eu estou fazendo aqui, ó, NP, eu estou usando o NumPy e eu estou usando a função random. Essa função random serve para quê? Eu vou pegar o número de partículas, tá? Número de partículas, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar que essas partículas elas vão estar aleatoriamente posicionadas. O 2 aqui é porque posições tanto em x quanto em y, tá? E aí eu multiplico aqui pelo tamanho do box para poder fazer a normalização. Do mesmo jeito eu faço com as velocidades, tá? Eu vou ter duas velocidades, a velocidade em x e a velocidade em y. Em seguida, pessoal, tem uma função aqui que eu calculo as forças, certo? As forças, elas precisam ser calculadas a cada passo de tempo, tá certo? Então, eu vou passar aqui as posições e o tamanho da caixa. Pego aqui o número de partículas, certo? No número de partículas é o tamanho, né? Das posições, né? Lógico. Então, vou poder, se eu tenho nesse vetor positions, né, eu vou ter um vetor, eu vou ter cada um dos elementos desse vetor position vai me dar o x e o y. A quantidade de elementos que eu tenho nesse meu vetor, que é um vetor bidimensional, vai dar a quantidade de partículas que eu tenho na caixa. Eu zero todas as forças, tá certo? Eu faço aqui um para i variando de i até o tamanho das partículas, ou seja, eu vou fazer vou varrer, eu vou analisar cada uma das partículas, tá certo? Então, eu pego a primeira partícula, aí eu vou fazer a interação dessa primeira partícula com a segunda partícula, né? Porque aqui eu estou colocando outra variável, ou seja, vai ser do i mais um até a quantidade total de partículas. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu pego a distância entre as partículas, ou seja, a distância entre a partícula e a partícula J, eu utilizo aqui, aplico aqui condições de contorno periódico. O que é isso, pessoal? Isso aqui é o seguinte: se eu tiver uma partícula que ela ultrapassar o tamanho da minha caixa, eu diminuo essa distância que ela está, de tal modo que ela entre novamente dentro da caixa, certo? Pelo outro lado. Pego aqui as distâncias ao quadrado. Aqui é um limite de corte para o potencial de Lennard-Jones, tá certo? De tal modo que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu estou justamente escrevendo aqui os termos, tá? Daquelas
daquela equação lá do potencial de Lennard-Jones, que é 1 sobre R elevado a 6 menos 1 sobre R elevado a 12, tá certo? Quando eu faço essa derivada, vocês podem fazer essa derivada na mão, vocês vão obter esses termos, e os termos são justamente os que estão aqui, tá certo? Então, só o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando as forças sobre a partícula I e a força sobre a partícula J. Em seguida, eu faço a integração do movimento, tá certo? O que é isso? Eu vou atualizar as posições e as velocidades das partículas usando um método de integração aqui de Verlet. Esse método de integração de Verlet é nada mais nada menos do que eu vou pegar posição é igual a posição inicial mais velocidade multiplicada. Só que aqui para a gente poder calcular as posições, eu tenho que levar em consideração as forças que estão agindo sobre cada uma das partículas, em cada um dos meus intervalos de tempo, em cada intervalo de tempo considerado, certo? Então, basicamente, o que é que eu faço aqui? Eu vou atualizar as posições e as velocidades das partículas, certo? Em seguida, o que é que eu faço? Em seguida, eu vou definir os parâmetros da minha simulação, ou seja, o número de partículas, o tamanho da minha caixa, o meu time step, ou seja, eu vou variar de 0,01 em 0,01 segundo, digamos assim, certo? E eu vou analisar apenas os 1000 primeiros passos, né? Aqui eu pego as posições e as velocidades, ou seja, quando eu faço isso, eu inicializo as partículas, ou seja, eu chamo essa função que a gente definiu aqui, ó, de inicializar as partículas, né? Aí o que é que eu faço agora? Eu vou fazer a minha simulação. A gente vai executar a simulação atualizando as posições e as velocidades das partículas a cada passo de tempo. Ou seja, para cada passo de tempo que eu for tendo, eu vou calcular. Para cada passo, eu vou calcular as posições, velocidades e força. Certo? Então, eu integro cada uma dessas variáveis: posição, velocidade, força. Tá certo? Quando para cada de 100 em 100 passos, eu vou imprimir o que está acontecendo, certo? Eu imprimo o valor do step. 100, 200, 300, 400, 500. Vocês já vão entender o que é isso. Para que eu faço isso? Para poder visualizar os resultados, né? Aqui, no final, eu ploto as posições das partículas usando o Matplotlib. Eu uso aqui do import do Matplotlib, imprimo aqui o x e o y das partículas. De tal modo que o que, é que acontece? Resumindo, eu faço a inicialização do sistema, as partículas são posicionadas e recebem velocidades iniciais aleatórias. Em seguida, eu calculo o potencial de Lennard-Jones para calcular as forças entre as partículas, faço a integração do movimento, ou seja, aqui eu atualizo as posições e velocidades das partículas usando o método de Verlet, repito esse processo, tá certo? Para cada passo de tempo. Em seguida, eu faço a visualização. Aqui a gente tem o código completo, tá certo? Todo completinho. E aí o que que acontece, pessoal? Olha só, depois de eu executar esse código, eu vou ter, ó, no meu passo zero, olha só as posições das minhas partículas. Depois de 100 passos de tempo, olha como é que elas estão posicionadas. De 200 passos, 300, 400, 500 passos. Então elas vão meio que se acomodando, tá? Então eu coloquei aqui até o passo 1000, para a gente ver o que é que está acontecendo com as partículas do meu sistema, certo? Um fato interessante que a gente precisa plotar aqui também é entender como é que está a energia do meu sistema, certo? Aqui, nesse código que eu estou fornecendo para vocês aqui, ele calcula também a energia em função do tempo. E olha só que legal, ele mostra que inicialmente a energia potencial aumenta muito, porque as partículas estão muito próximas umas das outras, e aí tem repulsão, mas depois de um tempo, vocês vão percebendo que esse gráfico da energia ele vai ficando mais ou menos constante. Ou seja, significa que as partículas agora elas não estão com a velocidade muito alta, as velocidades estão diminuindo e elas estão atingindo o equilíbrio, tá certo? Então, isso aqui é só para dar uma pincelada, para vocês terem uma ideia do que é dinâmica molecular, tá certo? Se vocês quiserem entender um pouco melhor, tá? Esse conteúdo aqui a gente não vai explorar, não vai passar exercício, vocês podem pegar este código todinho aqui, colocar lá no ChatGPT e no Gemini e pedir para que ele explique para vocês um pouco mais, de forma mais detalhada, cada uma dessas linhas de código aqui.
Tá bom, pessoal? Aqui a ideia é só dar uma pincelada para vocês terem uma noção do que é dinâmica molecular, ok?